Fala pessoal, Fabiano Capri. Hoje nós estamos aqui com o amigo Antônio Joaquim, famoso vereador Banha. Vamos conversar um pouquinho sobre participação social de forma geral e falar um pouquinho das crianças que são o nosso futuro. Vereador, sempre vereador, obrigado por receber a gente, conversar um pouquinho. Conta um pouquinho, né, quem é o Banha, quem é o Antônio Carlos, os nossos amigos aí que estão acompanhando. Te agradeço a oportunidade. Nesse momento, a gente é um político aposentado praticamente, né? E por 7 mandatos consecutivos, com suplente 6 consecutivos, fui vereador dessa cidade que a gente tanto ama, né? Muitas foram as lições, muitos foram os aprendizados, muitos foram os embates, debates, vitórias, derrotas, mas isso tudo faz parte do processo democrático, que de todos os processos que a gente vê, a democracia ainda é o melhor, porque ela espelha e mostra o resultado da vontade do povo naquele instante, naquele momento, e sempre no campo das ideias, das propostas, né? Eu sempre dou como exemplo, e a política, sempre lutei por isso, a política ela deveria, um exemplo bem recente, né? Infelizmente dessa tragédia, essa catástrofe aí no litoral norte, a política deveria ser aquilo que a gente viu, né? A unidade do Estado, do município e da União. Eleição, ganhou, perdeu, depois continua, e esse foi um grande aprendizado que eu tive no MDB, tive uma escola muito boa, uma formação de um ícone da política santista, do Oswaldo Justo, que para mim muitas gerações passaram, mas pouco se amealhou dessa escola. Um dos últimos com mandato ainda dessa escola aí é o deputado federal Alberto Mourão, que é dessa escola, né? Então, acredito que temos muito a avançar, mas sempre buscando alternativas e buscando a união. Banha, vamos entrar no nosso tema, que é a participação de forma geral. Qual é a importância das pessoas participarem da sociedade civil organizada de forma geral, né? Seja ela um sindicato, uma associação, um conselho, qual a importância das pessoas nessa organização da sociedade? Olha, já diz o nome, né? A sociedade de organização. E se a gente está num Estado democrático de direito, não existe e não há o porquê de você ter uma sociedade organizada eleita pelo próprio povo. A gente sempre usa uma frase, desse para mim foi um segundo pai no karatê, professor mestre Shinzato, e ele veio de uma das maiores tragédias do mundo, da Segunda Guerra, né, da bomba atômica, e ele falou como é que o Japão saiu daquela situação. Então eu uso essa frase e respondo a tua pergunta. Nós temos que ter união, participação, harmonia, respeito e humildade, que é igual progresso mútuo. Então eu acredito e tenho que propagar isso à sociedade, que a participação dela, de qualquer um do povo, é de fundamental importância para a gente ter um crescimento e desenvolvimento, não só econômico, como social e em todas as esferas, sindicais, o conselho tutelar, na política, no municipal, estadual, federal, seus representantes, para que você tenha voz e possa levar o pleito e as reivindicações de cada local, de cada situação. Isso é sine qua non, na minha opinião, com relação à escolha. Nada de nomeação, é cargo eletivo
representantes escolhidos pelo próprio povo. Essa é a responsabilidade que tem que ter aquele que é escolhido, porque ele tem que ter o comprometimento, ele não é eleito por si próprio, ele tem uma legião de pessoas que acreditaram e confiaram no trabalho dele. Então, por si só, isso já é o diferencial para qualquer que seja a atividade. Eu sempre acredito, tudo, até no seu dia a dia, você acorda de manhã, né? Qual o café da manhã que você toma? Você tem você, sua esposa e mais 2 filhos. Ali já parte uma eleição, né? Ali já começa uma eleição. Eu gosto de café com leite, eu não gosto. Então, ali já se faz uma eleição dentro da sua casa. Então, tudo é o bom senso, o equilíbrio e a proposta através do direcionamento e através do voto. Bacana. Bem, entrando um pouquinho a fundo agora na participação, qual a importância de nós participarmos da escolha dos nossos representantes? É o maior compromisso que a gente tem dentro do Estado Democrático de Direito e a única arma é o sufrágio. A arma é o voto. O cidadão pode fazer 4 anos qualquer coisa. O único dia que ele é igual é quando morre e quando vota. Um por um. Todo mundo tem um voto. Então, essa é a importância de você ter o representante escolhido pela voz popular. Ele não veio da Lua, não veio de Marte, ele é um ser humano, como nós, deveria e deve ter misericórdia, compaixão, amor ao próximo, visão macro com relação. Não pode ser bom só para uma camada social, só para um determinado grupo. Não, você tem que enxergar uma cidade, um país, um estado como um todo. Assim como na atividade sindical, melhoria dos trabalhadores, a melhoria também da qualidade de vida, no caso das crianças, hoje assistidas aí pelos conselheiros tutelares, que para mim é um braço forte, não só do olhar do judiciário, como também um complemento daquela família desassistida, seja pelo menor hipossuficiente, o menor carente, ou até o menor que vem sendo, tem apenas socioeducativas, que dê trabalho, que vem de uma família desajustada. Então, o Conselho Tutelar, para mim, é um socorro bem presente, né, da família nessas dificuldades. Então, ele é de suma importância. Ser escolhido pelo voto aberto, levar com seriedade. Infelizmente, a eleição não é obrigatória. A gente tem visto aí, cidadão, não votar em ninguém, nem vou lá, voto branco, voto nulo, mas alguém vai ganhar. Alguém vai ser eleito. Ele querendo ou não, mas ele tem que exercer. Para mim, exigir cidadania, para mim, atingir essas metas e pontos, eu tenho que apontar a direção e saber e estudar do outro lado da linha quem é que eu estou votando. Se ele está à altura de cumprir as necessidades, não minhas, mas da sociedade. Então, essa é a importância do voto. Entrando agora, do outro lado, qual é o impacto de nós não escolhermos os nossos candidatos, não participarmos da escolha? É o impacto de ficarmos órfãos. Órfãos, literalmente, porque muitas das vezes vão pessoas lá, a gente não sabe o intuito, não estudou as propostas, muitas delas ficaram palavras o vento leva, não conheço, parece que nunca vou precisar daquele segmento, mas um depende do outro.
nós todos somos uma corrente em ação. A gente acorda de manhã, seja da profissão mais humilde até o top, até o prefeito da cidade, a gente, depende do outro. Nós não somos algoritmo, nem número, não deveríamos ser, mas se ficar numa situação de que cada um com seus problemas, logicamente vamos ser mais um número. E sendo um número, você não vai ser tratado, nem cobrar, você vai cobrar, porque você é um número. Você vai ser tratado com desdém, você vai ser tratado com falta de compromisso. A pessoa que você deveria eleger vai falar assim, me elegi com o teu voto. Então, não adianta. Hoje nós estamos precisando de mais médicos e menos juízes. Tem muita gente apontando o dedo, né? Crítica, ácido, intolerância, aponta o dedo, o outro aponta, está culpado, está errado. A gente precisa hoje realmente a essência. A essência qual é? Principalmente você está focado nessas necessidades, nos anseios da população e para diminuir essa desigualdade. Muita coisa, a desigualdade social hoje impera, pessoas morando em condições inadequadas. A gente já viveu aí uma catástrofe pré-anunciada. A gente tem na nossa casa, a gente tem às vezes no vizinho da esquerda, da direita, passa dificuldade. Então tem que ter sim, questão do amor ao próximo, solidariedade. Isso vem tudo sendo... Isso começa já da família, da igreja e do voluntariado. E você aprende essas lições de vida que você vai colocar. Você é o espelho daquilo que você é o resultado do espelho da sua família e daquilo que você aprendeu. Você só pode passar aquilo que você aprendeu. Então essa importância da família, da igreja, do trabalho voluntário, trabalho social, isso humaniza. E com essa humanização é o que a gente está precisando hoje, representantes que tenham essa visão com relação a essa desigualdade tamanha. Bacana. Banha, entrando um pouquinho, né, numa outra eleição, que é uma eleição eletiva, voluntária, enfim, né, que é a eleição do Conselho Tutelar, que tem uma série de critérios, né, onde você tem que apresentar uma documentação comprovando que você tem experiência no tato com criança, depois tem uma prova escrita, uma prova oral, né, tem agora, né, as próximas vão ter outros testes psicológicos, enfim, uma série de questões aí para preparar para a eleição. Na eleição também é uma eleição de menor potencial, então junta 3 ou 4 escolas, né, uma situação de forma geral, mas uma função tão importante que é cuidar da criança. Qual é o seu ponto de vista essa eleição ser uma eleição eletiva, onde as pessoas votam se quiserem? É o que a gente estava conversando agora há pouco. O voto, nós ainda não estamos preparados para o voto facultativo. Ainda não, porque se a gente analisar com profundidade a questão de 2 critérios, educação, cultura, e logicamente você vai ver o IDH e o desenvolvimento social como um todo. Aí você olha assim e fala assim, mas vou deixar de votar. Pô, se você é um formador de opinião, se você é uma pessoa, nós temos por obrigação passar esse conhecimento. Em quem que nós estamos votando? Eu acho até que os critérios de aptidão, o cidadão trabalhou com criança, a gente falava do voluntariado aqui recentemente. Trabalhou com criança, se uma pessoa está em sã consciência, né? Se a pessoa conhece com aquilo que ele vai encontrar e vai lidar, ele tem que ter, no mínimo, o Estatuto da Criança e Adolescente na cabeça. Lógico, ele não vai decorar o livro todo, mas ele tem que saber a base, né? Ele tem que saber a espinha dorsal. A criança, ela é vítima.
muitas das vezes, do desencontro, do desajuste do lar, no meio do caminho virou produto do meio, mais à frente já foi captado, cooptado pelo mal feito, pelo crime. E antes de chegar nesse final, a gente tem que fazer a prevenção. E essa prevenção ela acaba sendo o braço do conselheiro tutelar. Vê como a importância do conselheiro tutelar é tão importante. Eu posso te dizer isso porque eu fiquei 13 anos no antigo juizado de menores, comissário de menores, e nada mais é o conselho tutelar com aquelas funções, né? Só que a gente era totalmente voltado ao judiciário. Era escolhido pelo próprio juiz de menores, onde ele dizia: vocês são meus olhos aí na rua. Você sou eu aí na rua. 20 horas eu com você. Então, muita coisa. Havia um respeito. Não sei se você é dessa época. Falava: olha, tal hora o juizado vai passar aí. Olha, o juizado não pode isso, não pode aquilo. Havia um respeito. Hoje, se a gente implementa o nível de violência que chegou, se a gente implementa a filosofia do juiz Albertones, que eu peguei lá na década de 80, tinha muita gente, muito comissário já estava debaixo da terra, né? Então hoje tem o quê? Um serviço de inteligência, onde é acionada aquela criança diretamente com o problema, o pai, a família, o promotor de justiça, o juiz de menores. Dá uma olhada naquele menino, vai acompanhar aquele caso, denúncias de A, B que envolve menores. Então, vocês hoje trabalham com um serviço de inteligência. Antes havia o poder coercitivo mesmo. Estava preso, levava e tal. Graças a Deus, né, veio a Constituição Cidadã. Eliminou uma série de erros e de percalços. E com essa Constituição Cidadã veio aí Estatuto da Criança, Estatuto do Idoso, Estatuto das Cidades. Lógico que alguns ainda embrionários, né, ainda não se regulamentaram como um todo. Mas há o primeiro passo, há essa situação de importância para esse segmento, né, que o cidadão do amanhã, para mim, o menor é o cidadão de pouca idade. Então você tem que criar esse caminho, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando adulto não desviará dela. Isso é na palavra de Deus. Então, eu acho que até os conselheiros tutelares, as pessoas que estão nos ouvindo, cargos eletivos, a minha vida toda eu me pautei por 2 livros. A Bíblia, Constituição Federal. Se você conseguir se basear, você não vai desviar nem para a direita nem para a esquerda. E você vai atingir. Lógico, você se cobra. Muitas coisas você não consegue atingir ou fazer, ou por falta de recurso, ou por falta de estrutura, ou porque não tem aí uma visão macro, né? Oswaldo Justo falava numa metáfora dele, ele dizia assim: olha, não adianta você cortar a árvore, não pegar os galhos e não limpar a calçada, porque aí você não fez o serviço. Poder a árvore, mas ele deixa tudo sujo. Então ele falava principal e secundário, global e simultâneo, ou seja, é tudo, é um contexto todo. Então essa é a importância muito grande. É como você deixaria o seu filho na mão de qualquer pessoa? Você vai numa escola, quer saber como é que a escola funciona. Você vai em determinado lugar, num clube, quer saber como trabalha. Então, essa preocupação. E a mesma preocupação que eu tenho de inseri-lo ele na sociedade, na escola, no esporte, no clube, eu tenho que saber quem está do outro lado da linha. Então, eu, sabendo quem é o conselheiro tutelar, logicamente, sei que tem conhecimento, sei que tem compaixão, sei que está envolvido e comprometido. Esse é o histórico. Não é só olhar pela rede social, faz lá uma maquiagem, né? A gente não vê velório na rede social, né? Só vê festa, coisa bonita, né? Então,
Eu acho que essa é a pesquisa fundamental e a sociedade precisa participar mais. Não adianta só chorar. Porque no mundo que vivemos hoje, um chora, outro vende o lenço. Não adianta. A gente tem pessoas voltadas para isso, tem que ser analisadas, sabatinadas e, logicamente, colocar aí. O cidadão hoje, só de colocar o nome numa eleição dessas, ele já merece todo o meu respeito. Bacana. Eu queria aproveitar a sua experiência, todo o seu conhecimento, que você contasse um pouquinho aí como é que foi essa transição, né, do juizado, Panda, comissão, comissário, né, até a entrada dela. Conta um pouquinho dessa história aí, um pouquinho para a gente conhecer aí um pouquinho como foi essa passagem aí. Eu vou falar uma coisa para você. Eu tive a oportunidade de cursar 3 universidades, sou formado em administração, estudei jornalismo, me formei bacharel de direito, fiquei quase que 28 anos na vida pública, estou aí, vou fazer 40 anos na mesma casa, né? 40 anos no mesmo partido, né? Nasci pela mão de Oswaldo Justo, quando prefeito, 84, 2024, faço 40 anos na mesma casa. Casado com a mesma mulher, moro no mesmo endereço e torcedor do mesmo time. Então, não mudou nada. Mas o que mudou para mim, valores, choque de gestão, de realidade. Só a colher é que sabe o calor da panela. Então aquilo para mim foi um termômetro social. A maior escola e faculdade que eu tive em toda a minha vida. Lugares que eu jamais pensaria que iria adentrar, queria ver situações tão caóticas, se posso dizer assim, até acho que nem acontecia isso nem na Idade da Pedra. Então vi coisas melancólicas, agressões, crianças de 3, 4, 5, 6 anos, crianças em vulnerabilidade social, trabalho escravo feito com crianças, uma série de situações que nós vimos, prostituição infantil, às vezes era aberta, trazia, ainda tinha um núcleo muito forte no centro de Santos, né, das casas de entretenimento, prostíbulos e outras coisas mais. Então a gente viu muita coisa com relação à droga. O juizado de menores me proporcionou isso, foram 13 anos. Para mim ali foi uma colegial, uma faculdade, mestrado, doutorado, pós-graduação da convivência com o ser e de aonde ele mora, como ele vive, como ele sobrevive, do que se alimenta, qual é a formação. A realidade da Ponta da Praia não é a realidade do Caminho São Sebastião. O Beco das Almas não é a realidade do Morro do Macaco Molhado. E aí eu tive a oportunidade, porque era a comarca de Santos, era onde liderava tudo isso. Então, daqui até Barra do Turvo, nós fizemos muita coisa. Busca e apreensão, ver as condições da criança, do adolescente. Ainda existia aquele protótipo de FEBEM, totalmente equivocado hoje, Fundação Casa. FEBEM era um armazém de criança jogada, de adolescente, mas que não ia reinserir a sociedade jamais, porque tinha 5 mil, 7 mil pessoas lá, Tatuapé, e depois com a fundação, aquilo houve uma evolução, porque grupos de 80, 100 já tem um padrão. Então você vai ressocializar, vai ensinar, vai dar curso, vai ensino profissionalizante para que ele possa ser reinserido à sociedade. Isso é um trabalho. E tudo isso hoje a gente reverte no quê? Na figura do conselho tutelar. Hoje o conselheiro, logicamente, ele faz esse trabalho. E para mim eu posso dizer que é um trabalho magnífico, nobre, e que se faz necessário, porque não adianta depois consertar, né? Consertar a casa com ela demolida. Então é melhor você já preparando e reformando, alterando,
nessa crescente da criança, o adolescente, são fases muito difíceis e que agora até recentemente nós conseguimos concluir com relação à lei do aprendizado, que vai dos 14 aos 23 anos. Eu sou oriundo do campus, sou patrulheiro do campus. E naquele Também tempo tive essa oportunidade. Aí fala assim, poxa, mas a criança está trabalhando. Não, a criança está se sociabilizando e se preparando. É o primeiro passo da caminhada, porque lá tem, primeiro de tudo, vem a educação. Tem que ter boas notas, ele é cobrado pela postura, ele tem noções básicas, sai com curso preparatório de cidadania. Hoje fala 2 idiomas, hoje mexe com computação. Então, sabe andar na rua. Anda na rua, tem comportamento, tem. Então, cabeça vazia, oficina do diabo. Não tem jeito. Então você hoje está preparando, e muitos desses que eu falo assim, eu trabalho. E às vezes aquele garoto está alimentando o pai e a mãe que estão desempregados. Eu não vejo nada com relação a criminalizar o trabalho. Não é, pelo contrário. Aquilo é um grande suporte, uma grande escola e hoje está atingindo aquela idade que o cidadão fica animado até os 18 anos, né? E depois não tinha ação e continuação daquele trabalho. E hoje o cidadão frequenta a faculdade, ele vai ser inserido no contexto de estagiário e vai, lógico, complementar até os 23 anos. Até a própria... A gente faço um trabalho voluntário dentro da igreja, até a própria igreja ela tem dificuldade nessa idade, dos 14 aos 23. E a garotada está transformando, saindo da adolescência, ficando adulto. Então, às vezes também há uma evasão da própria igreja. E o que segura? Segura é essa união, essa participação, o esporte, a música, a cultura. E isso tudo é um atrativo para que... vereador, até logo, tudo de bom. Graças. Um atrativo para que possa esse garoto não desviar o caminho dele. E, logicamente, com 3 anos ele já está preparado, estabilizado, está trabalhando, está formado. E essa foi o grande diferencial da minha vida, além dos ensinamentos de família, vindo de uma origem pobre, meus avós estivadores, meu pai petroleiro, vindo do Macuco. Eu sou improvável. Vim do Macuco e cheguei a ser vereador da cidade que eu nasci, né? Não tem ninguém na minha família político, não tem nada. Não veio de herança. Não, nada. Não. Vim do povo, é a Constituição diz, né? Do povo, pelo povo, para o povo. E acho que cumpri o meu papel como legislador, ficha limpa, não tive nenhum problema com justiça, mas foi fundamental essa passagem. Banha, entrando agora um pouquinho nesse tema da criança, qual é a importância na formação da criança ela fazer uma atividade fora de casa? Um futebol, uma arte, um violão? Qual a importância dessa atividade na formação da criança? Fundamental, primordial. O estudo, o esporte e, logicamente, a família, né? O braço, a base de tudo é a família. E você caminhando ao lado do estudo e do esporte, seja qual modalidade for, e até a própria música, né? Cultura, é de suma importância para a formação, né? Profissional, para a formação pessoal e de preferência até, passando um pouco mais aí de 14, 15 anos, o voluntariado. Você pode servir. Nós viemos para quê? Nós viemos aqui para essa terra para servir. E você pode servir na igreja. Você é voluntário, vai na igreja. Nós criamos também o voluntariado no Hospital dos Curadores com as senhoras lá. Às vezes a pessoa não tem uma pessoa dá uma sopa, cortar um cabelo, né? Outra vai fazer uma unha. Aí tem um grupo de voluntariados também
no Guilherme Álvaro, né? E em determinadas datas, Dia da Criança, final de ano, a gente se congraça, outro vem, faz uma alegria, uma confraternização num dia mal, né? Num dia ruim, a pessoa está se recuperando. Isso é de sua importância. Então, tem voluntários no hospital, na igreja, clubes de servir. Eu enfatizo muito isso com relação, se a criança ela já vem com essas noções básicas, seja qual for a crença, de religião, do amor de Jesus, das noções basilares da escola e da família, e com o voluntariado, 99,9% para dar tudo certo, porque não vai ser por falta. O problema é o ócio, o problema é o entorno, mas se você começa a blindar esse entorno com esporte, com estudo, com a família, com ações que reajam ao teu emocional diretamente, que te fortaleça, como hoje é difícil até ver alguém te dar um bom dia. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, a gentileza, a fidalguia, a grandeza, aquela... às vezes você, um abraço, um aperto de mão, você salva uma vida. Então, essa empatia precisa ser melhor distribuída, melhor direcionada, e é na tenra idade que você vai formar esse cidadão do amanhã, com estes valores, para que não se perca a misericórdia, não se perca a compaixão, né? O amor ao próximo. Então, isso é na tenra idade. Logicamente, e até os antigos falam, quando não aprende pelo amor, aprende pela dor. É melhor aprender pelo amor. Eu acredito que, vi e testemunhei muitos casos, realmente, corações regenerados pelo amor de Cristo, pelas pessoas que puderam estender a mão naquele momento. E eu vejo a figura do conselheiro tutelar, ou de pessoas comprometidas, seja no sindicato, seja na política, de pessoas muito comprometidas com a sociedade, mas também vi outros caminhos íngremes e sinuosos, e não as culpo não, porque você só passa aquilo que você aprendeu. De repente, essas pessoas não tiveram na sua tenra idade essa oportunidade, esse contexto da sua criação que é de suma importância. Bacana. Bom, entrando um pouquinho mais a fundo, né, nesse tema da criança, qual é a importância da fé na formação da criança? Não vamos nem entrar no detalhe da religião, que é algo, né, cada um tem a sua opção, mas da fé na formação dela. Fundamental. Fundamental porque você já se coloca numa posição que você não é onipotente, onisciente, onipresente. Tem que ter temor e tremor. Tem sempre uma pessoa acima de nós, que é o nome sobre todos os nomes. Deus Pai Poderoso, Nosso Senhor Jesus Cristo, independente da religião da pessoa que segue, sempre tem um ser superior. Então ele não... o dinheiro, eu posso, eu compro, quanto custa. Tem coisas que não custam, né? Tem coisas que não tem para vender, né? Você não vai chegar aqui no estabelecimento e vai pedir, me dá a saúde aí, quanto custa a saúde? Né? Quanto custa o tempo? O tempo já passou, ele não volta. Então, o dono do tempo, o dono de saúde, o dono de tudo é Deus. E essa importância, quando se caminha nesse caminho do amor. Deus é amor. Independente, Deus é amor. Então, se caminho nesse caminho no amor, não vai ter, com certeza,
não vai ter dissabores, pelo contrário, vai criar valores. Valores do quê? Do que a gente já se falava na própria palavra que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Então, a gente vê às vezes o pouco caso, passa aqui, passa por lá, finge que não vê. Tem uma pessoa clamando, ou suplicando, ou desesperada, tem que ter, quando um está de pé, né? Quando está no chão, tem que ter um cara de pé para levantar, buscar, dar uma palavra, dar um ânimo. E isso é fundamental. A religião é um combustível, né? Temor a Deus, né? É o combustível fundamental, é a fé, é aquilo que a gente espera e não vê. A gente crê. Então a gente tem que crer. Por quê? Porque a fé, ela precede do quê? A esperança. O cidadão perdeu a esperança, ele perdeu a vida. Então, e o apóstolo Paulo ainda falava que era fé, as três premissas maiores dos ensinamentos de Cristo, era fé, esperança e o amor, sendo este a maior das virtudes e qualidades. Então, quem está nesse caminho de fé, esperança e amor, tenha certeza que é 100% vida. Bacana. Fugindo agora um pouquinho do nosso tema, você que foi um homem público aí com bastante experiência, eu queria que você contasse aí um pouquinho o que mais impactou você de algo que você tenha participado, seja uma lei, uma ação, algo que você tenha visto aí, que você queira dividir com a gente aí, que impactou você, pô, isso aqui foi bom ou foi ruim, algo que você... Eu posso citar como exemplo duas leis que marcaram muito a minha vida, que eu pude ver do início até o resultado, o final do resultado do que proporcionou para muitas pessoas. O que acontece? A gente vê que muitas das pessoas hoje só precisam de oportunidade, né? Sim. E uma das leis que nós criamos, né? Eu só fui um instrumento, mas foram várias pessoas, né? Por isso que a importância de sentar à mesa, de discutir. Então, a gente veio com uma proposta e fizemos uma lei chamada Salva Surf. Que o efetivo da Polícia Militar, Salva-Vida, para cobrir todo esse litoral, é aquém da realidade. Não tem gente suficiente. E aí nós criamos o quê? Pegamos o surfista, que outrora o pessoal era marginalizado, né? Esse menino não faz nada, fica o dia todo na praia, está fazendo coisa errada, tá não sei... Criaram esse perfil. Hoje não, hoje a gente viu aí, da gestão do Picuruta para frente, Medina e outros, esporte olímpico, inclusive, mundial. Então, mas naquela oportunidade, nós conseguimos, a 6 mãos, na época, o Coronel Vilela, o 10º GB, o GB-MAR aqui do Guarujá, Picuruta Salazar, eu e o presidente do grupo A Tribuna, que gosta muito do surf, e veio do Havaí dizendo, poxa, mãe, no Havaí o surfista aposentado, ele é o salva-vida do Condato. O xerife vai e nomeia ele. Ficou no ar, né? Aí eu falei, bom, teve um curso em 84, 85, que o Picuruta fez com o irmão dele e com mais outros surfistas lá no Rio de Janeiro. Como ajudar a salvar a vida, né? Curso a salvar a vida no Rio de Janeiro. Aí eu falei, olha, a gente não faz um efetivo aqui com 15 jovens, faz a parceria da técnica do bombeiro, a especialidade de arrebentação, que o surfista sabe, ele tem arrebentação, ele tem um remanso, um repuxo, tá todo dia ali. E da segurança.
Aí nós conseguimos fazer um exame de seleção, triado. A triagem toda feita pelo Salva-Vida. O cidadão sabe nadar, compreensão física, estado, como é, que jeito, que maneira. E inseriram as 15 primeiras vagas. Isso foi em 98. 98. Depois disso, esses garotos que estavam ali sem perspectiva, em menos de 4 anos, muitos começaram a migrar para a carreira dos salva-vidas da Polícia Militar, ou seja, foram passar por concurso, voltaram a estudar, muitos deles. E hoje nós temos major, capitão, sargento, que passaram por aquele programa. Depois a Petrobras copiou o modelo, que veio o guarda-vida voluntário, que é base naquilo que nós fizemos. Essa lei, ela abrangiu, ela pegou quase que todo o litoral brasileiro. E tínhamos aí os voluntários, que eram os que ajudavam os atletas de Cristo, muitos surfistas, que faziam esse trabalho na temporada gratuitamente, era voluntário. E aí começou a se padronizar, fazer o curso, e depois nós justificamos, né, porque o concurso para a Polícia Militar é a nível estadual. Então, o cidadão que está habituado no Rio, ele não está habituado no mar. Então, para ele vir para cá, demora mais 1 ano e meio para ele se aperfeiçoar com a região, isso é custo. E nós conseguimos colocar dentro do padrão da Polícia Militar, o litoral, o padrão do salva-vida é o padrão do surfista. Precisava aqui. Então, o Coronel Paca, que era o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, agradecer, ele falou assim, olha, você fez uma lei não só a nível esportivo, socioeconômico, cultural, de segurança, porque ninguém vai numa praia que não tem a segurança, né? Então nós temos 15 jovens aí o ano todo na praia. Não é só naquele mês, é o ano todo. Treinando, vai trabalhando, vai aperfeiçoando, vai deslumbrando. Então, isso deu um desafogo para a Polícia Militar, deu tranquilidade para os municípios, porque esses garotos faziam serviço, e era ajuda de custo. E muitos deles hoje estão aí, trabalhando, já em cargos, em patentes mais altas, porque só faltava uma oportunidade. E isso foi um trabalho que me marcou muito. E o outro trabalho foi a gente falando sobre o esporte, né? E eu venho de uma disciplina, né, oriental. Eu venho das artes marciais, eu venho do karatê, né? Fui aluno do mestre Shizato desde os 10 anos de idade, até hoje frequento a academia, mesmo após a partida dele, agora são os filhos sucederam, mas a gente vê que ali tem disciplina, respeito, humildade, né? Você tem todas as noções. O praticante de arte marcial, ele é muito disciplinado, ele é muito focado, disciplinado, ele às vezes fala, mas é violento. Não, não, é para combater a violência, é para não conter o ímpeto de violência. Você lá, descarregou no tatame, você fez, aperfeiçoou. Você pode ver que os grandes lutadores, sequer você vê discutindo, ele tem uma vida regrada, tem uma vida, principalmente esses que são atletas com alto rendimento, alta performance. Então, criamos o projeto Karatê Comunitário Mestre Shizato, porque o garoto não tinha condição de pagar uma academia. Então levamos para as igrejas, para os Rotaries, para as sociedades de melhoramentos. A gente chegou a ter 10 pontos de professores que recebiam uma ajuda de custo, né, para chegar no local, e dava aula. Chegamos a ter 880 alunos só em pontos periféricos. E nós fizemos tudo isso embasado em projetos já bem-sucedidos na própria Fundação Casa, na FEBEM, onde não sou eu que estou te falando, você pode buscar os números. 80% daqueles que praticavam artes marciais ou karatê, que nós levamos um projeto piloto lá pela Federação Paulista de Karatê, 80% não participava de rebelião. Às vezes não atendia nem a disciplina ou a diretora lá, ficava meio rebelde, mas quando chegava o professor resolvia. Ele se rendia, ele respeitava. Então, a questão da oportunidade, e ela é uma ferramenta, é ferramenta social. O esporte é uma ferramenta.
ela deve servir como ferramenta para tirar o cidadão. O ideal é que nós tivéssemos aula em período integral. Humanamente, hoje, é impossível. Porque o garoto entra de manhã e sai de noite. Aí está cansado, vai para casa. Então, seria um contraturno. Então, você estudou, fez o contraturno, se aperfeiçoou ali no tablet, no computador, fez um idioma, aí ele vai para casa. Então, ele vai desviar desses caminhos errados. E isso eu vi acontecer através de 2 legislações. Acho que tem hoje legislações elaboradas por mim de mais de 2 centenas. Né? Mas essas foram muito preciosas, né? Com relação... E a do voluntariado, né? Que a gente fala, precisa ter essas pessoas, né? De bom coração, de solidariedade. O escotismo é a base disso, de solidariedade, das bandeirantes. A gente vê muita coisa pelo caminho, são bons exemplos que precisam ser abraçados pelo próprio poder público. Bacana. Bom, entrando na reta final do nosso bate-papo, eu queria que você deixasse um recado aí, né, para todo mundo que acompanhou, que escutou um pouquinho da nossa história, escutou um pouquinho da sua história. Fica à vontade, tema livre, o que você achar importante deixar de recado. Olha, o que a gente deixa de recado, acho que a gente resume no preceito básico do saudoso mestre Shinzato, né? Somente com união, participação, harmonia, respeito e humildade que a gente vai chegar ao progresso mútuo. E se somarmos isso, você falou da importância de Deus, da importância do amor, se a gente somar isso, a palavra de Paulo, o apóstolo Paulo, fé, esperança e amor, nós teremos um mundo melhor, mais igualitário. A gente precisa enxergar mais com os olhos do coração com relação a essa desigualdade social. A gente precisa ter um equilíbrio, tudo na vida é equilíbrio. E esse equilíbrio só se dará com valores como este que nós citamos aqui em toda a gravação. Precisamos saber escolher bem os nossos representantes, quem realmente tem esses valores, que respeita esses valores e que pode, logicamente, ser a semente. Essa é a plantação da boa semente, porque num futuro bem próximo, é logo ali, o tempo passa rápido, nós teremos cidadãos de alto nível, que serão agentes multiplicadores, que serão grandes homens e mulheres que estarão aí levando a experiência própria trazida dessa situação, dessa experiência, e poderá compartilhar com outras famílias, outras vidas. Bacana. Banha, vamos ficando por aqui. Obrigado pela atenção, pelo carinho, pelas palavras, pelo tempo. E aí fica o nosso recado. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, sempre.